Olá! Hoje nós vamos fazer mais um comentário sobre debates. Um debate que houve na TV Hit recentemente sobre a questão da guarda do sábado. Esse debate foi um embate entre Leandro Quadros, adventista do sétimo dia, e um reverendo presbiteriano, Ronaldo Vasconcelos. Nesse debate que eu iria comentar, infelizmente não deu tempo, eles falaram sobre qual dia da guarda que o cristão deve ter. O senhor Leandro Quadros, como adventista, acredita que é o sábado. Por outro lado, o presbiteriano, que vem de uma tradição reformada, acredita que é o domingo. No entanto, o senhor Leandro Quadros passou acho que 1 ou 2 dias, ele foi até o seu canal e fez um vídeo para tentar neutralizar um argumento utilizado pelo reverendo presbiteriano sobre Hebreus capítulo 4, versículo 9, que diz que resta ainda um descanso para o povo de Deus, ou no grego um sabatismos, para o povo de Deus. É a palavra utilizada ali no grego, sabatismos, para o povo de Deus. Resta um descanso para o povo de Deus. Ele falou que esse descanso é o descanso em Cristo que houve a partir da ressurreição, portanto, a partir do domingo. Leandro Quadros, mais que depressa, ele foi no seu canal, fez um vídeo e tentou neutralizar esse debate, esse argumento. Eu estou com o vídeo dele aqui aberto, infelizmente eu não posso passar esse vídeo para vocês, porque ele proibiu, inclusive lá nas descrições lá ele fala que é proibido reproduzir. Nós vamos acatar aí a decisão do senhor Leandro Quadros, a vontade dele, claro, mesmo que eu ache uma besteira tremenda isso, porque desde que você não deboche, não humilhe o seu adversário utilizando a imagem dele, eu acho que você pode apresentar sem nenhum problema para poder fazer a refutação. Mas infelizmente isso não é possível, eu vou apenas ler algumas das palavras que ele utilizou nesse vídeo para reforçar esse argumento de que Hebreus 4, Hebreus 4 de modo geral, ele autoriza a guarda do sábado do sétimo dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu fiz algumas anotações que eu gostaria de ler com vocês, essas anotações. E eu menciono os minutos, onde ele fala ele fala esses dizeres, e você pode conferir no vídeo original lá no canal dele, tá bom? Primeira coisa, ele diz nos minutos 2:39 a 2:51 que o repouso eterno que desfrutamos em Cristo na eternidade, prometido em Hebreus, ele não exclui a observância do sábado em nossos dias. Preste atenção, em nossos dias. Ele deixou ali subtendido que a igreja atual, independente se judia ou gentia, ela deve guardar o sábado. E Hebreus, apesar de falar de um descanso espiritual e um descanso em Cristo, ela não exclui ali o descanso sabático literal que vem desde lá de Êxodo, no qual Deus deu no Monte Sinai para os judeus. Nos minutos 4:58 ele diz o seguinte: entretanto, longe de o descanso futuro substituir o sábado, na verdade percebemos que é um reforço da doutrina do sábado. E aí ele faz uma pergunta, e sabe por quê? Ele vai citar Hebreus 4:4, onde remete a Gênesis capítulo 2, onde fala que após Deus fazer toda a criação, ele descansa no sétimo dia. Então ele vai dizer, tá vendo? Aqui está falando de sábado, Está remetendo à guarda do sábado. Nos minutos 5:54 a 6:30, ele diz: entretanto, eu gostaria que você prestasse atenção nesse raciocínio. Se o domingo fosse o dia de guarda dos cristãos, por que o domingo não foi mencionado aqui como exemplo do descanso que desfrutamos em Jesus hoje? Simples, senhor Leandro Quadros, porque o escritor aos Hebreus, ele está utilizando uma escritura veterotestamentária, ou seja, de milhares de anos, direcionada apenas aos judeus. Ele está citando Salmos, está citando Josué, está citando Êxodo, está citando Gênesis. Todas essas literaturas, todos esses livros canônicos estão no Antigo Testamento. O domingo, como o dia do Senhor, veio depois da cruz. Então, como o escritor aos Hebreus está fazendo menção de algo que é antes da cruz, é claro que o domingo não poderia ser mencionado. Simples assim.
Ele prossegue, porque o domingo não foi exemplo do descanso eterno que teremos em Deus na eternidade? Simplesmente porque os cristãos aqui, cerca de 70 anos depois da cruz, não guardavam o domingo. Simples assim. Por que o domingo não foi exemplo de descanso? Mas o sábado também não é o exemplo do verdadeiro descanso. Tá? O escritor aos Hebreus diz que, como os judeus não conseguiram um descanso através do sábado, o verdadeiro descanso, quem traz esse verdadeiro descanso é Cristo. Cristo é que traz o verdadeiro descanso. Jesus é o nosso descanso. Ele que é o nosso descanso. Não é à toa que Mateus ele coloca Jesus como nosso descanso no capítulo 11, a partir do verso 28. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso, ou seja, o descanso verdadeiro está em Cristo. E é muito importante nós observarmos que quando Mateus coloca essa passagem de Jesus ali, imediatamente ele coloca Jesus discutindo com os fariseus a respeito da guarda do sábado. Então, é como se Mateus estivesse falando, olha, o verdadeiro sábado está em Cristo, não mais nesse sábado hebdomadário aqui mencionado em Êxodo, né? A partir do capítulo 20 de Êxodo, onde dá ali os 10 mandamentos, e dentre eles o quarto mandamento é a guarda do sábado para os judeus. Nos minutos 6:32 e 6:57 ele diz, se o sétimo dia foi usado como um exemplo do descanso eterno que teremos ao lado de Deus, é óbvio que para o argumento do autor de Hebreus ser relevante para o leitor da carta, obviamente o sábado estaria sendo observado 70 anos depois da cruz. E aí ele remata dizendo que se o domingo estivesse sendo guardado, o domingo e não o sábado seria o exemplo do descanso. Eu já falei o porquê, né? Porque o escritor aos Hebreus estava se referindo a uma escritura antes da cruz, por isso que ele tinha que usar o sábado e não o domingo. O domingo vem depois da cruz. Mas ele diz que 70 anos depois, os judeus ainda estavam guardando o sábado, por isso que foi mencionado o sábado ali em Hebreus, capítulo 4. Então ele faz o seguinte silogismo, olha, se o sábado é mencionado aqui e não domingo, se isso é mencionado 70 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou, tá? Isso deve fazer com que o sábado ainda fosse guardado naquela época, tá? 70 anos depois, e isso legitima a guarda do sábado pela igreja atual. É claro que isso é uma falácia. O senhor Leandro Quadros anda cometendo várias falácias. Eu já falei sobre as falácias que ele comete a respeito da imortalidade da alma, né, num vídeo que você pode ver aqui no nosso card, as piores falácias a respeito da imortalidade da alma, e agora ele comete uma falácia chamada non sequitur, ou seja, do latim não se segue, ou seja, não é porque o domingo não é mencionado aqui como dia de guarda, ou de descanso, ou como exemplo do descanso eterno, que o sábado deve ser legitimado como dia de guarda. Uma coisa não se segue a outra, ou seja, a conclusão do senhor Leandro Quadros não segue as suas premissas. Tá? São coisas completamente diferentes. Assim ele cai numa das piores falácias que existe. Eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com você. Olha, mesmo que os hebreus aponte ali, o escritor aos Hebreus, aponte para uma observância presente naquele momento do sábado, que eu acredito que os judeus ainda guardavam sábado ali naquele momento, mesmo os judeus cristãos, tá? Isso não legitima a observância do sábado pela igreja atual. Tá? Por quê? Um dos critérios exigidos pela boa hermenêutica é que quando você vai estudar um livro, você deve analisar quem é o autor, qual é o tema principal, né? Quem são os seus destinatários. E aí o senhor Leandro Quadros ele comete um erro grave. Por quê? Ao mencionar Hebreus e tentar interpretar Hebreus, ele não diz quem são os verdadeiros destinatários dessa carta. E não diz qual é o teor dessa carta, qual a sua verdadeira finalidade, seu telos. Por quê? Porque a carta aos Hebreus foi escrita para judeus, lá no princípio do cristianismo. Lembra que a igreja, no princípio, ela é formada totalmente por judeus. E esses judeus, eles guardavam toda a cultura judaica ainda. Eles circuncidavam, mesmo os cristãos, circuncidavam seus filhos, guardavam as festas, faziam votos,
ainda eles frequentavam o templo, tá? Eles faziam tudo isso. Tá? E é claro que como um costume cultural deles, eles guardavam o sábado. Mas não é porque os judeus da carta aos Hebreus guardavam o sábado, não segue que a igreja gentia hoje, atualmente, deva guardar o sábado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um erro de raciocínio o senhor Leandro Quadros quando ele quer ligar uma coisa com a outra, quando não há ligação alguma. Tá? Naquele momento, muitas coisas são mencionadas também na carta aos Hebreus. Por exemplo, o templo, o tabernáculo, a própria lei, os mandamentos cerimoniais, o sacerdote, tá? Os sacrifícios, tudo isso é mencionado na carta aos Hebreus. Mas não é pelo fato disso estar mencionado na carta aos Hebreus que nós, como igreja cristã hoje, devemos guardar o sacerdócio, observar as leis, os mandamentos cerimoniais, né? Aquela questão dos dízimos que ele menciona ali. Nós não temos mandamento para isso. Assim também, não é pelo fato do sábado ser mencionado ali em Hebreus 4 que a igreja está legitimada para guardar esse sábado. Uma coisa não segue a outra. Então, foi um erro muito grave do senhor Leandro Quadros. Eu acho que o remendo saiu pior que o rasgado, né, ao tentar se justificar ali em Hebreus 4 para legitimar a guarda do sábado para os cristãos hoje, para a igreja odierna. Então, o fato de Hebreus 4 mencionar o sábado não torna ele mais legítimo hoje do que, por exemplo, ele ter mencionado o sacerdócio, o templo, os sacerdotes, o sacerdote, as leis, né? Tudo isso está mencionado em Hebreus também. Mas isso não quer dizer que a igreja, simplesmente porque é mencionada, a igreja tem que guardá-lo hoje em dia. Ninguém faz sacrifício mais hoje em dia, ninguém dá o dízimo como era dado ali na tribo de Levi. Hoje em dia, ninguém vai ao templo ainda como se fosse a casa de Deus, o lugar onde estava o pacto com Deus e os judeus, mesmo porque nós estamos em um outro testamento, né? Então, essa questão de por que Hebreus 4 menciona o sábado, isso justifica uma guarda atual, isso é uma falácia tremenda. E eu sugiro que o senhor Leandro Quadros ele conserte essa falácia. Tá? Ele estude mais Hebreus 4 e verifique que ali não diz, não legitima a guarda do sábado para a igreja atual. No máximo, por inferência, porque não existe nenhum mandamento ali, não existe nenhuma palavra clara dizendo que aqueles hebreus deveriam guardar o sábado simplesmente porque aquele escritor estava mencionando o sábado, mas eu acredito que sim, devido à cultura judaica, né? No máximo é que eles, naquele momento, como judeus, guardavam o sábado. Vamos conceder aqui que os judeus ali, realmente, eles estavam guardando o sábado. Vamos entrar na linha de pensamento do senhor Leandro Quadros, que Hebreus 4 legitima a guarda do sábado, ali naquele momento entre os judeus, 70 anos depois que Cristo ressuscitou, no qual ele diz que aquela carta foi escrita. Muito bem. O judeu, como judeu, ele nunca, nem Paulo pediu para os judeus se afastarem dos costumes da lei. O judeu não. O único critério que Paulo colocava é que as coisas da lei não fossem colocadas como justificação da sua salvação. Não fossem colocadas como um critério de serem aceitos por Deus. Por exemplo, guardar o sábado, fazer boas obras, frequentar o templo, né, fazer a circuncisão. Nada disso era colocado como um critério. Paulo não admitia isso como critério de ser aceito por Deus, de ser um passaporte, vamos dizer assim, para a salvação em Cristo Jesus. Paulo, ele deixa bem claro essa questão, quando ele diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6 e 1 Coríntios 7, 19, que a circuncisão nada é. Você não pode se basear na circuncisão para falar que você está sendo aceito por Deus ou que você está dentro do pacto entre Deus e o seu povo. Tá? Então Paulo deixa bem claro, ele tira debaixo dos pés dos judeus toda a sua justificativa a partir da circuncisão. No entanto, a circuncisão, como um ritual de costume judaico, ainda era observado pelos judeus. Por exemplo, Paulo, ele lá em Atos capítulo 16, versículo 3,
ele vai permitir que Timóteo fosse circuncidado. Para quem não sabe, Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Dentro da tradição judaica, ele era considerado um judeu legítimo. Então, dessa maneira, Timóteo, como sendo um judeu legítimo, Paulo abre mão, ele faz uma concessão para que Timóteo seja circuncidado ali naquela circunstância. Só que quando essa mesma questão toca a um grego, a um gentil, Tito, Paulo fala assim, ó, aqui não. Quanto a Timóteo, ele é judeu, tudo bem, mas Tito não. Isso está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3. Ele proibiu que Tito fosse circuncidado para agradar os judeus. Sabe por quê? Porque Tito era gentil. Então, as coisas de judeu para o judeu, Paulo abria mão, ele fazia uma concessão. Agora, para a igreja ou para o gentil, não. Isso fica bem claro no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né? Depois de terem discutido toda aquela questão, Paulo colocou a sua defesa ali, que o judeu, ele deve andar como judeu, mas não venha colocar as coisas sobre o gentil, essas coisas de judeu sobre o gentil. E todos os apóstolos, os bispos ali, a igreja como um todo, deu o seu aval de que os gentios devem viver como gentil e não colocar o julgo dos costumes judaicos sobre os gentios. A não ser algumas coisas básicas, né? Carne sacrificada aos ídolos, imoralidade sexual e algumas outras coisinhas ali que refletia a chamada lei noética, ou a lei de Noé, lei que Deus deu para Noé, que é abrangente a todo gentil que quisesse ser prosélito judeu. Tá? O sábado não era exigido para um gentil guardar, era só para o judeu, mesmo que ele fosse um prosélito, mesmo que ele fosse um daqueles que gostavam da religião judaica. Agora tem algo interessante que vai reforçar isso que eu estou falando, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 21, do verso 20 ao 26. Quando Paulo vai para Jerusalém encontrar com Tiago e com os cristãos judeus ali na igreja de Jerusalém. Eles observam que Paulo, ou pelo menos eles tiveram uma informação errônea de que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés. E Tiago ficou preocupado. Depois de ouvir Paulo, de todas as bênçãos que veio sobre o seu ministério entre os gentios, Tiago faz a seguinte proposta para Paulo, olha, a partir do verso 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, ouvindo isso o quê? Tudo que Paulo contou sobre o que Deus tinha feito através dos gentios no seu ministério. Veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Olha, Tiago se inclui entre eles. Nossos costumes judaicos, ou seja, a questão da circuncisão, a questão dos votos, guardar as festas e guardar o sábado. Vamos lá, de acordo com nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram votos. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdadeiro o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Mas Paulo sabia que ele não estava em obediência a esse tipo de lei. Tá? Ele dizia lá em capítulo 9 de 1 Coríntios, fiz-me de judeus para ganhar os judeus. Fiz-me como se estivesse debaixo da lei, não estando debaixo da lei de Moisés. Mas aqui, entre os seus patriotas, entre os seus amigos judeus, né, da mesma nação, ele se submeteu a isso. E Tiago dá essa instrução para ele, olha, observe os nossos costumes. Aí ele continua, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você. Quanto aos gentios, veja bem, preste atenção, tá? Leandro Quadros, adventistas que estão me ouvindo, preste atenção, pegue a sua Bíblia aí. Observe o que Tiago fala, quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos,
do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Só isso. Se o sábado fosse para a igreja gentia, com certeza Tiago tinha acrescentado aqui o sábado. Olha, quanto aos gentios, Tiago falaria, nós só pedimos para eles o seguinte, olha, que se abstenham do sangue, da carne sacrificada aos ídolos, da guarda do sábado, tá? Eles devem se praticar essas coisas mínimas. Agora o resto não, circuncisão não, ir ao templo não, tá? Isso aí são coisas de judeus. Mas veja que Tiago não falou isso. Ele deu aqui justamente o que foi repetido, o que foi colocado no capítulo 15 no Concílio de Jerusalém, que reflete a lei de Noé, a lei noética. Ou seja, não inclui o sábado aqui para os judeus, para os gentios. Os gentios devem viver como gentios e não ser colocado costumes judaicos da religião judaica em cima da igreja gentia. E aí, diz assim, no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Paulo fez isso porque estava com judeus. Com certeza, com os judeus, Paulo guardava o sábado, porque ele se purificou, fez votos, ia ao templo, permitiu que Timóteo fosse circuncidado, tá? Mas isso em relação à cultura judaica. Quando ele se voltava para os gentios, ele falava assim, não, pera aí um pouquinho, tá? Os judeus vivem com os costumes judaicos, o gentio não. Então, quando o senhor Leandro Quadros, ele utiliza Hebreus capítulo 4, para falar que a igreja ali estava guardando o sábado, pelo fato do sábado ser mencionado, e que isso deve passar para a igreja hoje, ele não está sendo leal com o que diz as escrituras sagradas. Porque as escrituras dizem realmente, para o judeu, ele pode guardar o sábado. De fato, o senhor Leandro Quadros, ele cita as mulheres guardando o sábado, quando Lucas menciona que elas descansaram conforme o mandamento. E depois ele cita Mateus capítulo 23, acho que é Mateus capítulo 23, onde as mulheres, onde Jesus fala, não orem para que a sua fuga não dê no dia de sábado. Então o raciocínio dele é o seguinte, olha, tá vendo? Aqui, décadas depois, tanto Mateus, Lucas, quanto Atos e Hebreus está falando que as pessoas ainda guardavam o sábado e não o domingo. Mas quem eram essas pessoas? Eram os judeus. Os judeus, não foi pedido aos judeus que eles abandonassem imediatamente todas as coisas da sua religião ou da sua lei. Era assim, por exemplo, que Pedro ainda acreditava que não se podia comer com o gentil de acordo com a lei. Deus precisou, no capítulo 10, mostrar para Pedro que os gentios haviam sido santificados também. No capítulo 5, nós encontramos Pedro e João indo ao templo ainda, frequentando o templo. Nós encontramos essas mesmas mulheres que foram mencionadas pelo senhor Leandro Quadros, guardando a festa de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 também, ali, e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, elas estão guardando a festa de Pentecostes. Uma festa que nem mesmo os adventistas guardam. Portanto, não é pelo fato de Lucas ou qualquer outro escritor, como o escritor aos Hebreus, mencionar coisas da lei, décadas depois da ressurreição, que isso deve significar que nós, hoje, como igreja, devemos guardar o sábado. É uma falácia que, infelizmente, o senhor Leandro Quadros, ele caiu nela e não percebeu. Ele menciona outras coisas também. Ele vai falar sobre que nós devemos guardar o sábado, novos céus e nova terra, a partir de Isaías 66. Ele vai falar também sobre o domingo, que o domingo não tinha muita importância, não. Tá? Eles começaram a guardar o domingo lá depois do primeiro século, meados do segundo século, e faziam uma merenda religiosa, uma merenda religiosa. Nós vamos falar sobre isso, que essa merenda religiosa que o senhor Leandro Quadros tanto desdenha, na verdade é a ceia do Senhor num dia fixo, que é o dia do Senhor, que é o domingo. Nós vamos mostrar para o senhor Leandro Quadros que sábado ali em Isaías 66, quando menciona novos céus e nova terra,
não tem nenhuma orientação para que a igreja guarde o sábado no novo céu e na nova terra. Vamos entender de acordo com o contexto de Isaías, tá? Mas isso em outro vídeo. O que eu quero falar aqui e mostrar para você é que o senhor Leandro Quadros, ele está errado quando ele se baseia em Hebreus capítulo 4 para falar que a igreja hoje deve guardar o sábado, ok? Se o domingo ele não é colocado ali como dia de descanso, como exemplo do dia de descanso em Cristo e um descanso escatológico, muito menos o sábado. O descanso ali não é o sábado. O descanso é um descanso espiritual em Cristo, tá? Aliás, o próprio comentário adventista fala isso e também os comentários de Ellen White nesse versículo fala sobre isso também, tá? Eles não estendem esse descanso como um descanso escatológico. O próprio Arnaldo Cristianini falava que esse descanso não é escatológico, ele é um descanso espiritual, né? Enquanto o senhor Leandro Quadros, ele vai na contramão desses depoimentos e fala que é um descanso escatológico. Mas vamos deixar isso aí entre eles, é problema entre eles, para eles se resolverem, né? O fato é que o descanso que nós temos em Cristo, tá, é um descanso espiritual e esse descanso será por toda a eternidade. Esse descanso já começa agora, quando nós temos paz com Deus através da justificação em Cristo Jesus, tá? Não tem nada a ver com sábado, ok? Se você gostou do vídeo, quero fazer um apelo a você, se não é inscrito, se é a primeira vez que você está conosco, tá? Se inscreva em nosso canal se você gostou. Se não gostou, também deixe o seu comentário aí, não gostei, ou porque eu não gostei, ou porque isso não é ou porque o seu comentário não é o correto. Não tem nenhum problema, nós não vamos tirar o seu comentário aqui, a não ser que seja ofensivo, tá bom? Se você que é inscrito, não deixe de acionar o sininho para receber sempre notificações de vídeos atualizados que nós estamos sempre publicando aqui em nosso canal, canal Defensores. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Com certeza o próximo vídeo eu quero falar sobre, será que Isaías 66 legitima a guarda do sábado? E a questão do domingo, tá? Será que era o sábado que era o dia de guarda para os cristãos no final do primeiro século e começo do segundo século, ou era o domingo? E essa refeição que tanto o senhor Leandro Quadros desdenhou, ela era simplesmente uma refeição comum? Ou ela estava baseada em antecedentes bíblicos, como por exemplo em Atos dos Apóstolos? Sobre isso que eu quero falar nos próximos vídeos. Fique com Deus e até lá!